Olá, sejam muito bem-vindos a mais um estudo promovido pelo Centro Espírita Bezerra de Menezes, o Apóstolo do Bem. Hoje nós teremos o tema A Oração Curativa, com o palestrante Rômulo Noronha. Nós vamos cantar uma música agora e fazer a prece para iniciarmos a reunião, e ao final cantaremos uma outra música e faremos a prece para o encerramento. Fiquem com Deus. A música é Dentro de Você. Dentro de você, veja agora, comece a crer, não importa o tempo a passar, as dificuldades hão de cessar. Olhe para o céu, reflita na beleza deste véu. Procure um amigo, seja onde for, presenteie com todo o seu amor. Na vida tudo passa, o Senhor Jesus nos abraça. Em cada um de nós, a semente de um dia melhor frutifique e verá o amor como luz a brilhar. Você pode doar e fazer a paz perdurar. Não tenha medo da vida, nada acontece sem que o Pai permita. Não tenha medo da vida, nada acontece sem que o Pai permita. Você vai brilhar, você vai brilhar, você vai brilhar. Oh, 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 Querido Mestre Jesus, nós agradecemos mais esta oportunidade de aqui nos encontrarmos reunidos em Teu nome para mais este momento de estudo, em que podemos elevar as nossas sintonias e nos afinizarmos em um objetivo comum de crescimento e aprendizado. Possamos nós, neste momento, estarmos na presença dos nossos companheiros espirituais, os benfeitores da Casa de Bezerra de Menezes, nos possibilitando mais esta dádiva, mais esta bênção. Ilumine os nossos lares, nossos familiares e todos aqueles, Senhor Jesus, em necessidades diversas do corpo e do espírito, onde quer que estejam. Muito obrigado pelo Teu amor, pelo Teu amparo,
pela tua presença em nossas vidas. Que assim seja. Boa noite a todos. Na continuidade dos estudos de quinta-feira do Centro Espírita Bezerra de Menezes, o Apóstolo do Bem, agora na sua modalidade virtual, damos continuidade, trazendo hoje o tema A Oração Curativa, um tema que julgamos muito oportuno para a época atual. E por isso rogamos as bênçãos de Jesus para o nosso estudo desta noite. Esse estudo se baseia em uma mensagem contida no livro Instruções Psicofônicas. Mensagem recebida através da voz, através da psicofonia, pelo médium Francisco Cândido Xavier, nas reuniões do Grupo Meimei de Pedro Leopoldo, na década de 50. Essas mensagens que eram sempre recebidas ao final das reuniões de desobsessão, quando alguns espíritos elevados se manifestavam, passaram a ser gravadas pelo Arnaldo Rocha, que era o dirigente das reuniões à época, e depois publicou essa obra única e belíssima, que se chama Instruções Psicofônicas. Para falar desta mensagem, nós vamos falar inicialmente do seu autor, que é Padre Eustáquio. Mas antes disso, vamos falar também um pouco dessa questão das curas, da mediunidade de cura. A gente se lembra, a gente se recorda do Evangelho, que Jesus, percorrendo aquelas estradas da Galileia, ele trazia uma mensagem de libertação. Mensagem esta que ele emoldurava com a força vigorosa do seu magnetismo curador. E Jesus, né, o mestre de Nazaré, identificava sempre no aspecto moral da criatura a pedra fundamental para a construção da saúde, para a construção da saúde real, da verdadeira saúde. E para falar do autor desta mensagem, a oração curativa, eu vou me lembrar agora, vou recordar uma mensagem, uma viagem que eu realizei há mais de 10 anos, quando um cliente amigo, Fernando Ribeiro, me convidou para uma viagem até a cidade de Araguari, no Triângulo Mineiro. E fomos com o objetivo de olhar um trabalho que seria realizado lá nesta propriedade. E no caminho para Araguari, passando pelo trevo da cidade de Romaria, Fernando parou o carro e me disse: Rômulo, você sabe que eu sou natural aqui de Romaria e eu gostaria de te mostrar um verdadeiro tesouro que existe na nossa cidade, que é o nosso santuário. Surpreendido por aquela proposta, eu aceitei e fomos até o centro da cidade de Romaria para conhecer um belíssimo santuário, todo construído em pedras, que existe lá nessa cidade. E, ao chegar em frente ao santuário, eu tive a minha primeira surpresa. Havia ali, nos jardins, a estátua de 3 sacerdotes, 3 padres beneméritos que trabalharam ali naquela cidade. Quando eu fui ler o que estava escrito aos pés da primeira estátua, dizia assim: este padre era muito caridoso. Ele visitava as regiões rurais de Romaria, sempre levando algum auxílio material. Fiquei surpreso. Quando vi a segunda estátua, dizia assim:
Este padre possuía o dom da consolação, como um carisma de Deus. Então ele tinha o poder de consolar os fiéis daquela paróquia. Que a gente sabe que à época, Romaria se chamava Água Suja e era um simples povoado de garimpeiros. Garimpeiros que foram em busca do diamante. O diamante foi descoberto na região, às margens do rio Bagagem. Por acaso, uma escrava encontrou aquela gema preciosa, que depois foi denominada Estrela do Sul. E, atraídos pelo diamante que ocorre e ainda é produzido até hoje na região, os garimpeiros criaram aquele pequeno povoado que se chamou inicialmente Água Suja. Quando eu cheguei na terceira estátua, ali estava a minha principal surpresa. Era Padre Eustáquio. Aquele monumento a Padre Eustáquio me fazia recordar que a primeira paróquia desse sacerdote abençoado no Brasil foi a paróquia de Água Suja, no Triângulo Mineiro. Bem antes de vir a Belo Horizonte, onde ele desencarnou por volta de 1943. Então, chegando em Romaria, fui conhecer o santuário e aproveitei para adquirir um livro com a biografia de Padre Eustáquio. Então, fiquei muito interessado pelo livro. E de volta a Belo Horizonte, quando eu retornei da minha viagem, eu comecei a ler o livro. E ali fiquei sabendo que Padre Eustáquio abençoava as multidões com aquela bênção tão conhecida, saúde e paz. E quando ele abençoava, várias pessoas da multidão ficavam curadas. Nem todas. A gente vai ver por quê. Então, era um médium de cura extraordinário no seio da Igreja Católica. Padre Eustáquio nasceu na Holanda e se chamava Humberto van Lieshout. E, no Brasil, mal falando português, foi trabalhar na cidade, no pequeno povoado de Água Suja. E as pessoas passaram a chamá-lo de Padre Eustáquio, que era mais ou menos como se pronunciava o nome dele. Pouco falando do português, ele guardou esse sotaque estrangeiro por toda a vida. E quando se manifesta na reunião do Grupo Meimei, na década de 50, através de Chico Xavier, ele trouxe ainda esse sotaque característico. A gente sabe que a mediunidade de cura, ela é citada no Livro dos Médiuns, no item 175. Lá afirma sobre a mediunidade de cura. É o dom que certas pessoas possuem de curar pelo simples toque, pelo olhar, mesmo por um gesto, sem o concurso de qualquer medicação. Então, as pessoas podem curar, possuindo essa mediunidade de cura, até à distância, às vezes por um olhar. Padre Eustáquio curava com a sua bênção, curava à distância também. E ele curava com essa bênção, saúde e paz. No item 176, oitavo, Allan Kardec pergunta sobre o tema aos espíritos superiores. Podem obter-se curas unicamente por meio da prece? Resposta dos espíritos. Sim, desde que Deus o permita. Pode dar-se, no entanto, que o bem do doente esteja em sofrer por mais tempo, e então julgais que a vossa prece não foi ouvida. Então, às vezes não é oportuna a cura naquele momento. Às vezes, para o bem do doente, é preciso que ele permaneça enfermo
por algum tempo ainda. Então, retornando a Belo Horizonte, após adquirir a biografia de Padre Eustáquio, eu comecei a lê-la. E como me causava muito interesse, me despertava muito interesse, eu li rapidamente a obra. Vi que Padre Eustáquio, para sair de Romaria, ele teve que sair na calada da noite, que o povo não queria deixar que ele fosse removido de lá. E o bispo de uma diocese lá do Triângulo Mineiro achou por bem tirá-lo de lá, porque ele não estava tendo tempo mais para rezar as missas. As pessoas, as multidões não paravam de procurá-lo em busca da cura, a cura física e espiritual. Então ele foi removido de lá e saiu de madrugada, saiu de noite de Romaria. Ficou um tempo escondido em uma fazenda, até que foi transferido para a cidade de Poá, no estado de São Paulo. Em Poá, ele se tornou conhecido nacionalmente, porque sendo a cidade de Poá uma estância hidromineral, Padre Eustáquio abençoava as águas e as pessoas que bebiam dessas águas minerais, muitas delas ficavam curadas. Então ele se tornou notícia nacional e não tardou em ser necessário que ele fosse retirado de lá também. Mas, ao ler sobre a estadia dele em Poá, eu fiquei algo decepcionado, porque dizia que Padre Eustáquio, sendo Poá uma cidade que possuía muitos espíritas, ele criticava o espiritismo. Nos seus sermões, ele falava contra os espíritas porque não entendia esta religião em que as pessoas não frequentavam a igreja. Mas o que me consolou no livro foi que nesse mesmo capítulo dizia: mas os espíritas de Poá sempre falavam bem dele. Então fiquei algo consolado. Então me lembrei também que no livro Instruções Psicofônicas havia uma mensagem de Padre Eustáquio, espírito. E eu corri a buscar o meu exemplar do Instruções Psicofônicas e abri na mensagem. Então a mensagem começa dizendo assim, que os médiuns videntes da reunião do Grupo Meimei perceberam a chegada do Padre Eustáquio, espírito, e chegou também cercado pelas multidões de sofredores. Os enfermos, os sofredores, continuavam e continuam procurando o Padre Eustáquio no plano espiritual, em busca da cura. E Padre Eustáquio começa a sua mensagem dizendo assim, vou ler para você. Fui padre católico romano, naturalmente limitado às concepções do meu ambiente, mas não tanto que não pudesse compreender todos os homens como tutelados de Nosso Senhor. Então, Padre Eustáquio reconhecia as limitações do ambiente católico onde ele se formou e faz uma espécie de meia-culpa, dizendo que com a morte do corpo é que foi possível a ele dilatar os horizontes do seu entendimento. Então, a partir daí, ele passou a ver todos os homens, em todas as religiões, como trabalhando em conjunto pela obra do Senhor. E Padre Eustáquio prossegue dizendo assim, o mundo permanece coberto de males de toda sorte. Em toda parte vemos enfermidades, aflições, descontentamento, desarmonia. Tudo é doença do corpo e da alma. Então, lendo esse trecho, a gente percebe como é atual esta mensagem de Padre Eustáquio. Nesta época de pandemia, uma epidemia que ganhou o mundo, uma epidemia mundial. Tudo é doença do corpo e da alma. Então, permanece muito atual esta mensagem dele. E ele diz assim, não ignoramos, porém, que todos temos a prece à nossa disposição, como força de recuperação e de cura. Então, Padre Eustáquio vem nos lembrar do poder da prece.
do poder da oração. E isto nos serve muito neste momento de agora, em que os passistas estão nos seus lares, nas suas casas, não estão podendo aplicar presencialmente o passe, mas eles têm ainda ao seu dispor a oração curativa. Não só os passistas, mas todos nós, como vamos ver nesta mensagem, vamos aprender aqui, todos nós temos esse poder de utilizar a nossa oração com uma finalidade curativa. Mas para isso é necessário nos adaptarmos à lei do bem, calmar os nossos sentimentos, sossegar os nossos impulsos, para em seguida elevar o pensamento ao manancial de todas as bênçãos, ao divino manancial. E aí vamos associar a nossa vontade com a divina vontade. Nós sabemos hoje, através da ciência, que há outras vibrações além do ultravioleta e aquém do infravermelho, a faixa das vibrações. Então, temos o ultravioleta, como temos o infravermelho. O próprio corpo humano, ele é um gerador de forças dinâmicas, como um feixe de energias radiantes. A gente aprende isso quando a gente estuda as propriedades do perispírito. Perispírito é emissor por natureza. Então, o nosso corpo é um feixe de energias radiantes. E o próprio universo é percorrido pelo fluxo divino do amor infinito. E a frequência desse fluxo é muitíssimo elevada. Uma altíssima frequência. Frequência de Deus. Então, é através de ondas ultracurtas. Ultracurtas. E Padre Eustáquio prossegue dizendo assim: cada aprendiz do Evangelho necessita, assim, afeiçoar-se ao culto da prece, no próprio mundo íntimo, para a comunhão com o infinito poder. Então, temos que nos afeiçoar ao culto da prece. Buscar sempre aquela prece na nossa intimidade, espontânea. Isso tem que ser habitual para nós. Tem que ser algo que alimentamos no nosso dia a dia. Para isso, porém, é preciso criar condições de sintonia. Afirma Padre Eustáquio, é indispensável que a mente e o coração da criatura estejam em sintonia com o amor. Percebem? Sintonizar com o amor. Porque, diz Padre Eustáquio, a lei do amor é tão matemática quanto a lei da gravitação. Ela funciona matematicamente. Derrama-se o amor de nosso Senhor Jesus Cristo para todos os corações. No entanto, é imprescindível que a lâmpada de nossa alma se mostre em condições de receber-lhe o toque sublime. Então, o amor de Jesus está disponível para todos nós. Mas nós temos que sintonizar com ele. Nós temos que estar em condições de receber-lhe o toque. Para isso, todas as nossas atitudes, aquelas que estejam em desacordo com a lei de amor, precisam ser extirpadas da nossa vida. Dessa forma, aquele inesgotável poder de Deus pode penetrar através de nossos humildes recursos. E Padre Eustáquio lembra o exemplo da fonte. Um belíssimo exemplo. Imagine uma fonte de água pura. Para que esta água seja conduzida através de uma tubulação, de uma canalização, para os usos a que faz jus, e para que ela chegue lá aos
as pessoas que vão utilizar chegue limpa, é necessário que essa canalização esteja limpa também. Porque se a canalização ou a tubulação estiverem sujas, ela vai chegar suja. Então, esta fonte divina é o manancial do nosso Pai. E o canal da nossa mente, de nosso coração, ele deve estar desimpedido de todos os raciocínios e sentimentos que não se harmonizem com os padrões de nosso Senhor. Temos que limpar a nossa mente, limpar o nosso coração, para que os nossos raciocínios e os nossos sentimentos, então, possam ser puros, possam ser purificados, vamos dizer assim. Então, alcançada esta fase preparatória, aí sim é possível utilizar a oração por medida de reajuste para nós e também para os outros, incluindo quantos se encontram perto ou longe de nós. Então, nesse momento, né, em que passamos por isso, em que talvez alguns conhecidos, às vezes alguns familiares, podem adoecer e ficarão longe de nós nas internações, ou então nas quarentenas, nos isolamentos, nos seus lares. Então, nós temos que utilizar a oração para esses que se encontram longe. É o recurso da oração curativa. E Padre Eustáquio nos fala, então, de uma forma belíssima sobre o valor de uma prece. Ele diz assim: ninguém pode calcular no mundo o valor de uma prece, nascida do coração humilde e sincero diante do Todo Misericordioso. Olha que coisa linda. Ninguém pode calcular no mundo o valor de uma prece. Prece nascida do nosso coração, mas humilde e sincero diante de Deus. Olha que coisa mais linda. Não há limites, né? Não é possível quantificar o valor de uma prece. Não é possível calcular o valor de uma prece no mundo. E esta prece deve ser envolvida na nossa fé. Que Padre Eustáquio diz assim: ligando o fio de nossa fé à usina do infinito bem, as fontes vivas do amor eterno derramar-se-ão através de nós, espalhando saúde e alegria. Então, o fiozinho da nossa fé, ligado a essa usina do infinito bem. E aí as fontes vivas do amor eterno vão se derramar por nosso intermédio, espalhando saúde e alegria. Desse modo, diz Padre Eustáquio, conduzamos nossa boa vontade aos companheiros que sofrem, suplicando a infinita bondade em favor de nós mesmos. Não podemos agora comparecer pessoalmente à casa dos enfermos para aplicar o passe, para realizar a oração em presença do enfermo. Mas a oração não tem limite no seu alcance. Podemos colocar toda a nossa vibração, a nossa vontade, que esta oração vai ser dirigida pelo nosso pensamento, pela nossa energia, até aquele beneficiário da oração, desde que a envolvamos em boa vontade. E aqueles companheiros que sofrem e que estão suplicando a cura a Deus, vão receber este benefício. Então, neste momento, a oração, ela opera uma verdadeira transfusão de plasma espiritual. Plasma que vai auxiliar no levantamento das energias daquele enfermo. A gente vê que os cientistas estão estudando hoje a utilização do plasma para combater o vírus. O plasma de pessoas que foram curadas da enfermidade.
Nós estamos falando aqui da oração como realizando uma transfusão de plasma, mas espiritual, que vão atuar levantando as energias do inferno. Então, esse amparo divino que o enfermo irá receber, ele está esperando simplesmente que a nossa capacidade de transmissão e de sintonia se amplie e se eleve em nosso próprio favor. Portanto, é necessário aí esse dínamo que vai amplificar, que vai potencializar a nossa capacidade de transmissão e de sintonia. E para este fim, a gente sabe que a gente nunca está sozinho. Se a nossa intenção é beneficiar alguém, os espíritos benfeitores se juntarão a nós, colaborando para ampliar essa capacidade de transmissão, nos ajudando nesse ajuste fino da nossa sintonia, né? Para que ela alcance, a nossa transmissão alcance Jesus, o nosso governador espiritual da Terra. Então, Padre Eustáquio traz para nós um verdadeiro roteiro de trabalho, quando ele diz assim: mentalizemos o órgão enfermo, a pessoa necessitada, ou a situação difícil, a maneira de campos em que o divino amor se manifestará, oferecendo-lhes nosso coração e nossas mãos, ou veículos de socorro. Veículos de socorro. E veremos fluir por nós os mananciais da vida eterna. Olha que maravilha. A gente mentaliza o órgão enfermo daquela pessoa doente, como se fosse um campo. Campo naquele conceito amplo como campo eletromagnético. Campo de forças. E nesse campo, o divino amor vai se manifestar. E os veículos vão ser o nosso coração e as nossas mãos. E através das nossas mãos nós vamos ver fluir os mananciais da vida eterna. Uma bênção. O Padre Eustáquio diz assim, de forma significativa: porque o Pai todo compassivo e Jesus, nosso Senhor, nunca se empobrecem de bondade. A indigência é sempre nossa. O Pai Celestial, derramando sobre o enfermo por nosso intermédio, pelos veículos das nossas mãos, ele não vai ficar mais pobre em energias curadoras. Nós é que somos indigentes, pobres, paupérrimos dessas energias. Mas o Pai Celestial não. Então, o Padre Eustáquio, finalizando a mensagem, ele diz assim: movimentemos a nossa boa vontade. Trabalhemos estendendo a oração curativa. Em nome do Evangelho, sirvamos e ajudemos. Então, neste momento em que temos notícia de vários companheiros nossos hospitalizados, em quarentena, em isolamento ou com suspeitas da enfermidade, é a hora de movimentarmos a nossa boa vontade. Podemos, por exemplo, estabelecer um horário do dia para o momento da nossa oração curativa. Alinhar nomes de pessoas que nós sabemos necessitadas naqueles momentos. Amigos, conhecidos, desconhecidos, familiares. E podemos trabalhar estendendo essa oração curativa. E, em nome do Evangelho do Senhor, nós podemos servir e ajudar a tantos necessitados nesse momento. E lembrando também
que isso que o Padre Eustáquio nos ensina, de forma tão caridosa, a oração curativa, ela serve também para a nossa autocura. Se nós eliminarmos do nosso coração todos aqueles sentimentos negativos, eliminarmos do nosso pensamento também aqueles pensamentos destruidores, e passarmos a purificar a nossa intimidade, a alimentá-la só com bons pensamentos, a exercitar esses bons sentimentos, nós estaremos aptos não só a curar aqueles enfermos que necessitam do nosso auxílio, mas também a promover a nossa autocura. Então, neste momento em que finalizamos a nossa reunião de hoje, de maneira informal, trago esta mensagem, curta todavia, mas uma mensagem de alto valor que Padre Eustáquio nos transmitiu através da mediunidade maravilhosa de Francisco Cândido Xavier e por iniciativa também de Arnaldo Rocha, que em 1954 conseguiu um gravador para registrar essas mensagens. E quem se interessar em ouvir a gravação original da mensagem de Padre Eustáquio, existe um DVD disponível aí nas livrarias espíritas, editado pela União Espírita Mineira, com essas gravações, em que foi possível encontrar as fitas originais, aqueles rolos lá da década de 50, e resgatar essas gravações para que pudesse ser disponibilizado agora para todos os interessados. Então, agradecendo a paciência de cada um que conseguiu nos ouvir até este final, nós rogamos aquela bênção de Padre Eustáquio para todos os enfermos. Rogamos a sua presença amiga e que ele venha, com autorização de Jesus, trazer a cada um de nós aquela bênção maravilhosa de saúde e paz. Que Jesus nos abençoe e até uma próxima oportunidade. Lousa da Vida, Clarice de Oliveira. Nas lides diárias, no labor divino, laboramos o coração, educando mente e razão, no esforço contínuo do saber. Errando e acertando, aprendemos que a vida é escola em constante mover. O Espiritismo é luz do caminho, direcionando-nos o viver. Jesus é a porta sem chave, nosso guia e modelo. Ele é a fonte fecunda, a vida sem dúvidas, a água em que vamos beber. Lições cheias de paz e amor, nos trazendo as revelações. Ergamos os olhos à lousa da vida, porque ela nos prepara a estarmos prontos aos apelos da vida que nos chegam ao coração. Pois todos sabemos o certo caminho que nos leva à razão, que é a fonte fecunda, a vida sem dúvidas, a água em que vamos beber. Lições cheias de paz e amor, nos trazendo as revelações. Lições cheias de paz e amor.
e sois cheias de paz e amor. Querido Mestre Jesus, mais uma vez aqui estamos para agradecer por mais esta oportunidade do estudo que acabamos de ter. Que possamos renovar em nós os nossos propósitos de crescimento, de trabalho, de aprendizado e de estar em sintonia com os nossos companheiros espirituais através da prece, através das boas ações, através dos bons pensamentos. Esteja sempre conosco, Senhor Jesus, e ampara-nos a todos, sem distinção. Muito obrigado por tudo. Sê conosco hoje, agora e sempre. Que assim seja.